Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.5, exercício 39. Vamos enunciar. O comprimento L, a largura W e a altura H de uma caixa variam com o tempo. Em um determinado momento, as dimensões são L igual a 1 metro e W igual a H igual a 2 metros. L e W estão aumentando em uma taxa de 2 metros por segundo, enquanto H está decrescendo em uma taxa de 3 metros por segundo. Nesse instante, encontre as taxas em que as seguintes quantidades estão variando. Letra A, o volume. Letra B, a área da superfície. Letra C, o comprimento da diagonal. Bom, então para facilitar o entendimento, vou representar aqui a nossa caixa. Uma caixa retangular. Tá? A gente tem comprimento L, largura W, altura H. Tá? Então vamos começar aí pela letra A. A gente tem que ele quer achar a taxa do volume. Quem vai ser o volume? Vai ser base, ó, comprimento, vezes largura, vezes altura. Então vai ser L, W, H. Ou seja, depende de três variáveis. Para achar a taxa do volume, a gente tem que vai ser dV dt é igual à derivada parcial do volume em relação ao comprimento vezes a taxa do comprimento, que é dL dt, mais a derivada parcial do volume em relação a W, que é a largura, vezes a taxa da largura, dW dt, mais derivada parcial do volume em relação à altura, vezes a taxa da altura, que é dH dt. Bom, então fazendo as derivadas parciais, essas três derivadas, tá? A gente vai ter que dV dt, a taxa do volume, é igual. Derivando isso daqui em relação a L, sobra WH. Então fica WH vezes dL dt. Aí mais, derivando o volume parcialmente em relação a W, sobra LH. LH vezes a taxa aí da largura, dW dt. Mais derivada aí de V em relação a H, vai sobrar LW. LW vezes a taxa dH dt. As taxas foram dadas no texto, as medidas também. Então agora a gente pode calcular quem é a taxa do volume, dV dt. Aí, a largura W é igual a 2. A altura H também é 2. E a taxa do comprimento em relação ao tempo, olha lá, L e W estão aumentando em uma taxa de 2 metros por segundo. Mas, comprimento L. O comprimento L é de 1. A altura H a gente já viu que é de 2. E a taxa da largura em relação ao tempo, eu tenho aí que L e W estão aumentando 2. Então, vezes 2. Mais L a gente já viu que é 1. W a gente viu que é 2. E dH dt, H está decrescendo em uma taxa de 3 metros por segundo. Está decrescendo menos 3. Então, a gente calcula aí 2 vezes 4 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4. E aqui 2 vezes menos 3, menos 6. Então, a gente vai ter 8 mais 4, 12 com menos 6. A gente vai ter aí uma taxa de 6 metros cúbicos por segundo, tá? Isso aí é a taxa em relação ao volume. Agora vamos para a letra B, a área da superfície. Então, letra B, quem que vai ser a área da superfície? Tá? A gente tem aí um paralelepípedo, então vai ser 2 vezes essa área aqui, tá?
que é a área da frente e a área de trás, vai ser L vezes a altura H. Então, 2 vezes, vou colocar aqui, LH, tá? Aí vai ser mais 2 vezes aqui essa área do lado e essa daqui, que é WH, mais WH. E 2 vezes aí a que vai ser a do fundo e a de cima, que vai dar L vezes W. LW. Deixei o 2 aí em evidência. Então, quem que vai ser a taxa dA dt? Mesmo raciocínio que segue por volume. Vai ser derivada de A em relação a L vezes a taxa dL dt, mais derivada parcial de A em relação a W vezes a taxa da largura, dW dt, mais derivada parcial de A em relação a H vezes dH dt. Então, é necessário fazer as derivadas parciais. Então, a gente vai escrever que dA dt, a taxa em relação à área superficial, vai ser derivando A em relação a L. O 2 copia, né? Aí, derivando esse termo em relação a L, vai sobrar H. Derivando esse termo em relação a L, dá 0. E derivando esse termo em relação a L, sobra mais W. Isso daí, vezes dL dt. Mais, derivando A em relação a W, copio 2. Esse termo dá 0. Esse termo sobra H. E esse termo sobra mais L. Isso vezes dW dt. Mais, derivando a área em relação a H, copio 2. Aí, derivada desse termo fica L. Derivada desse termo mais W. E derivada desse termo não tem H, 0. Isso daí vezes dH dt. Agora a gente tem todos os termos, a gente pode substituir. Então a gente vai ter que dA dt vai ser 2 vezes aí a altura H, que vale 2, mais L, que vale 1. A taxa, H, que vale 2, e W, que vale 2, né? Pulei ali. E W, que vale 2. dL dt vale 2, tá? Aí, mais, aí, 2 vezes, aqui, o H, que vale 2, mais o L, que vale 1, vezes a taxa de W dt, que vale 2, mais 2 vezes o L, que vale 1, mais o W, que vale 2, vezes a taxa de H dt, que vale menos 3. Tá? Mesmas taxas que a gente utilizou aqui, é aqui também, a taxa não muda. Então aqui a gente vai ter 4, aí vezes 2, 8, vezes 2, 16, que 2 vezes 3, a gente tem 2 vezes 3, 6, vezes 2, aí a gente tem mais 12, aqui a gente tem 3, vezes menos 3, menos 9, vezes 2, menos 18. Então a gente vai ter dA dt é igual a 16 com 12, 28, menos 18, 10. 10 metros quadrados por segundo. Tá? E, por último, C, o comprimento da diagonal. Então, se a gente pegar aqui, ó, desse ponto e até lá em cima, é aí onde está a diagonal, tá? Diagonal. Vou colocar como dedo. Tá? Como que eu calculo? Se a gente pensasse isso aqui em diagonal como sendo um vetor, e aqui a origem, as coordenadas desse vetor seria L, W, H, certo? Vamos pensar assim, diagonal para facilitar, diagonal como vetor, certo? Teria L, H, N, W e H, certo? Como que eu tiro o módulo de um vetor? Ou seja, o módulo do vetor ao quadrado, para facilitar, seria as componentes ao quadrado. Então, L quadrado mais W quadrado mais H ao quadrado. Se eu passar para cá, vou ter que derivar a raiz. E aí vai complicar um pouquinho mais. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso derivar isso aqui de forma implícita.
depois. Então, mostrando quem que vai ser a taxa, né? A taxa da diagonal D lesão em relação a T. A gente aí vai ter que é a derivada de D em relação a L vezes dL dt, mais a taxa, aí, ó, a derivada parcial de D em relação a W vezes a taxa dW dt, mais a derivada parcial de D em relação a H vezes dH dt. Então, agora eu preciso realizar essas três derivadas parciais, tá? Então, agora a gente pode derivar de forma implícita. O que seria derivado de forma implícita? Eu derivo desse lado, então derivada desse lado vai dar 2D. E derivo desse lado em função das outras variáveis. E aí, isolando aí o D, isolando aí a derivada na equação. Aqui fica zero, e aqui fica uma variável qualquer, vou colocar x, tá? E aqui derivo do outro lado. Então, vai passar lá 2D para o outro lado, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó, d exame del t. Esse termo vai ser constante, porque eu vou derivar para os dois termos. Então, vai ficar 1 sobre 2D total. Aí, abre um colchetes. Aí, agora, vou fazer del D, del L. Derivando esse lado em relação a L, a gente vai ter 2L vezes dl dt, mais, aí, derivando esse lado aqui, 1 sobre 2d, que a gente fez aqui, passa para o outro lado, né, para achar ΔD em função da variável, derivando esse lado em função a w, vai ter 2w dw dt, mais, derivando esse termo em relação a h, 2h dh dt, tá? Isso fazendo a derivada implícita de uma mais fácil. Aí esse 2 pode simplificar, colocando ele evidente, e a gente pode substituir os valores. Então, a taxa da diagonal em relação ao tempo vai ser igual a 1 sobre D, tá? Depois eu calculo aí. E aí a gente tem L. Quem é o L? O L, a gente viu que é 1. 1 vezes dl dt. dl dt a gente quer 2. Mais W. W a gente quer 2. dw dt, 2 também. Mais H. H a gente viu que é 2. E a taxa dH dt, menos 3. Tá? Se fosse para calcular o D, a gente tem aí que D é a raiz quadrada de L quadrado mais W quadrado mais H ao quadrado. Que seria isso daqui, e seu derivado ficaria 1 sobre 2 vezes a raiz, que estaria aqui, ficaria maior a derivada. Tá? Se quiser fazer a derivada desse termo, também pode, vai chegar no mesmo resultado. Aqui, 2 vezes 2, 1 vezes 2 dá 2, aqui dá 4, e aqui dá menos 6. Então, aqui a gente vai ter mais 6 com menos 6. Tudo isso daqui dá zero. Então, a taxa da diagonal aí, ou seja, Dzão em relação a T, dá zero. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora. E eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado.